Irmãos, a alegria do meu coração é incalculável nesta noite, poder estar aqui na Assembleia de Deus em Santa Maria do Pará, podendo fazer uso da palavra de Deus. Eu sei que a palavra de Deus não volta vazia. Eu sei que nesta noite, o fim da festa, Deus preparou o melhor vinho para você. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero nesta oportunidade externar a minha alegria pela vida do pastor Eladir Pedreira, pastor presidente desta igreja. Que Deus o abençoe, a sua esposa. Quero externar a minha alegria pela vida do pastor Eliezer, também pela vida do pastor Eladir Filho, que foi o canal de Deus para estarmos aqui nesta noite. E tendo agradecido aos irmãos, eu peço que somente aqueles que trouxeram Bíblia se coloquem de pés, por gentileza. Somente aqueles que trouxeram Bíblia se coloque de pés, por gentileza. Abra comigo a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 1 e versículo de número 19. Apocalipse, capítulo de número 1 e versículo de número 19. Quero louvar a Deus pela vida do cantor, pastor Samuel. Quando o Senhor canta, nós sentimos muito forte a presença de Deus. A honra é para mim, depois de ter ministrado nesta tribuna, nesta festa, pastor Israel Gonçalves, pastor Raimundo Nonato, pastor Eladir e tantos outros. Quantos encontraram, quero dizer amém? Apocalipse capítulo 1 e versículo 19. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Passe uma página da sua Bíblia e encontre o capítulo 3 e o versículo 20. Passe uma página da sua Bíblia, 2 páginas da sua Bíblia, encontre o capítulo 3 e o versículo 20 de Apocalipse. Capítulo 3 e versículo 20 de Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Coloque a Bíblia no banco, por favor. Segure na mão da pessoa que está do seu lado. Olhe bem na bolota do olho dela. Olhe bem na bolota do olho da pessoa que está do seu lado e diga: Deus tem uma palavra forte para abençoar a tua vida. Podeis sentar glorificando a Deus. O tamanho do glória é o tamanho da vitória, irmão. Louvado seja o nome de Jesus. Nesta noite nós estamos em festa. Ontem a Assembleia de Deus completou 100 anos. E hoje ela completa 100 anos e um dia. E para nós é privilégio estar reunido neste santuário para glorificar, bendizer o seu santo nome. Querida igreja, a palavra do Senhor nos fala em Gênesis capítulo de número 2 e versículo de número 7, que Deus tomou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Está escrito no Salmo de número 150 e versículo de número 6: todo ser que respira, louve ao Senhor. Está escrito ainda em Isaías capítulo de número 6, versículo 1, versículo 2 e versículo 3. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas da sua veste enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e olhavam uns para os outros e diziam: Santo, Santo, Santo,
Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Deus tem me mostrado nesta passagem bíblica que anjo adora a Deus, e anjo não precisa de cura divina, anjo não precisa de salvação na família, anjo não precisa de porta aberta. Ainda assim os anjos adoram e glorificam o nome do Senhor. Ainda mais a Assembleia de Deus nesta noite, que precisa de cura divina, precisa de porta aberta, precisa de milagre, precisa de poder, não vai abrir a boca nesta noite, levantar a mão e adorar aquele que está presente para dar vitória, batizar com o Espírito Santo e fazer milagre. Esta noite, queridos, é só adorar o nome de Jesus, é só glorificar o nome de Jesus, e o milagre vai acontecer na tua vida. Nós lemos a palavra do Senhor nesta noite, em Apocalipse capítulo 1 e versículo de número 19. Nós lemos o texto no livro do Apocalipse, e quando nós lemos no livro do Apocalipse, vem a nossa memória que o livro do Apocalipse é um livro de difícil interpretação. É difícil pregarmos no livro do Apocalipse, porque é um livro de mistério, é um livro muito complexo. E olhando esta tarde a palavra do Senhor, para poder pregar nesta noite, sabendo que também neste encerramento de festa estaria sendo ministrado a Santa Ceia do Senhor, Deus tem me dado este texto e falou: olha só, o Espírito Santo que interpreta a Bíblia Sagrada, não é hermenêutico, o Espírito Santo que interpreta a Bíblia Sagrada disse: divida o versículo 3, o versículo 19 do capítulo 1 de Apocalipse em 3 partes. Quando eu divido o capítulo 1 e o versículo 19 em 3 partes, eu vejo Jesus Cristo de Nazaré chamando João na ilha de Patmos e dizendo: olha, a partir de agora escreva as coisas que você viu no passado, escreva as coisas que estão acontecendo, o presente, e também escreva as coisas que vão acontecer. Então nós dividimos o Apocalipse em 3 partes. Quando nós dividimos o Apocalipse nesta noite em 3 partes, nós vamos entender que ele é um livro escatológico, mas ele fala das coisas passadas, ele fala das coisas presentes, e ele também fala das coisas futuras. Ou seja, o Apocalipse ele é profético neste sentido. Então quando nós vamos até o capítulo 3 e o versículo 16, o versículo 20, melhor dizendo, do capítulo 3, versículo 20 de Apocalipse, nós temos o Senhor Jesus, não Jesus visto pelo profeta Isaías, no capítulo 53, um Jesus que estava triste, um Jesus que estava magro, um Jesus que não tinha aparência nem formosura. O Jesus que aparece aqui no capítulo 3 e no versículo 20 é o mesmo visto por João no capítulo 1, altura do versículo 10 até o versículo 14, quando ele diz que olhou para trás e viu Jesus, e os seus olhos eram como chama de fogo, os seus cabelos eram brancos como a alva lã, e também na sua coxa estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os seus pés eram como latão reluzente. Este era Jesus, que da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes, que é a sua palavra, tanto fala com você quanto fala com o pregador. Nesta noite não pense que eu vou estar chicoteando você. Deus está falando comigo, falando com os obreiros, falando com a igreja, e quando Deus fala, o mundo se cala e o milagre acontece, porque Ele tem poder na sua palavra. Igreja do Senhor, eu quero nesta noite ministrar a palavra subordinada ao tema: o desenvolvimento da igreja em meio aos séculos. Nós estamos encerrando a festa do centenário da Assembleia de Deus, e quando eu leio a Bíblia em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eu tenho condições teológicas de comparar o capítulo 3 e versículo 20 com o capítulo 2, porque Jesus, ele chama João para um particular, e ele diz: João,
eu vou te revelar algo extraordinário. Eu vou te revelar o desenvolvimento da minha igreja na terra. Quando Jesus chama João, ele fala uma carta para a igreja de Éfeso. Ele direciona uma carta para a igreja de Éfeso. E quando ele direciona aquela carta para a igreja de Éfeso, ele se apresenta. O meu e o teu Jesus, ele se apresenta. E quando ele se apresenta naquela passagem bíblica, ele diz: João, escreve para a igreja de Éfeso, que aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais, está falando com ela. Diga, João, para a igreja de Éfeso, que aquele que tem as 7 estrelas na mão e anda no meio dos 7 castiçais, está falando com ela. Queridos, é muito bom nesta noite nós dividirmos o tempo da igreja pentecostal na terra entre passado, presente e futuro. Porque quando nós falamos primeiro do passado, nós chegamos na igreja de Éfeso, que era a igreja onde Jesus nasceu, era a igreja onde Jesus operou, era a igreja que nasceu no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quando Jesus, no capítulo 1 de Atos, versículo de número 8, disse para os discípulos: olha, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Vocês serão minhas testemunhas. Diz a Bíblia Sagrada que no capítulo 1 e no versículo de número 15, em Atos dos Apóstolos, reuniu-se os discípulos de Deus, e o número era aproximadamente 120 pessoas. 120 pessoas que adoravam, 120 pessoas que glorificavam, 120 pessoas que buscavam a promessa de Deus, tal como você nesta noite está esperando a promessa de Deus. Diz a Bíblia, quando nós saímos de Atos capítulo 1 e versículo 15, e chegamos à altura do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quando eles estavam no intervalo da oração, quando eles estavam adorando a Deus, cantando, quem sabe, olha eu aqui, quem sabe adorando o nome do Senhor. Diz a Bíblia que o Espírito Santo de Deus veio sobre aqueles 120, eles começaram a falar em outras línguas, o fogo de Deus veio sobre eles. A igreja nasceu naquele momento no fogo, a igreja nasceu naquele momento com os dons espirituais. Aquele que não profetizava, ele começou a profetizar. Aquele que não tinha visão, ele começou a ter visão naquela hora. Ele começou a fazer coisas extraordinárias. Parece que eu vejo a Assembleia de Deus sapateando, a Assembleia de Deus buscando, profetizando e revelando. E quando eles estão achando bom o movimento de Deus, o Espírito Santo toca no ombro de Pedro. Aleluia! 3 milhões de pessoas lá em Jerusalém. Esse povo está embriagado, esse povo não tem